Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje, como eu falei para vocês, nós vamos ter um conteúdo muito bacana de química falando aí sobre cálculo de fórmulas, beleza? Então, não esquece de fazer o nosso ritual padrão, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever se você não for inscrito e se você já é inscrito, verifica se tu recebeu aqui a notificação desse vídeo. Se tu não recebeu, provavelmente é porque tu não ativou o sininho que tem aqui embaixo, beleza? Então, nós vamos fazer hoje três cálculozinhos de fórmula. Nós vamos fazer três tipos de fórmulas, tá? Vamos começar com a fórmula percentual, em seguida nós vamos para a fórmula mínima e depois nós vamos para a fórmula molecular, beleza? Então, não esquece, pega teu papel e tua caneta e me acompanha que essa aula tá muito bacana. Vamos nessa? Bom, começando aqui com a fórmula percentual. Tio, me diga uma coisa. Primeira coisa, o que é fórmula percentual? Fórmula percentual está relacionado a porcentagem. Então, sempre que a gente vai relacionar com porcentagem, a gente tem que ter a noção de que tudo que a gente faz é para 100%. Fechou? Então, vamos aqui fazendo um exemplo. Qual é a fórmula percentual do metano, CH4? O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, em 100% de metano, em 100% de CH4, qual é a porcentagem de carbono e qual é a porcentagem de hidrogênio. Então, como é uma massa, a gente primeiro precisa calcular o valor desses 100%. Para a gente calcular o valor desses 100%, a gente tem que levar em consideração o seguinte, a massa... Não ficou legal aqui essa cor, não. Deixa eu mudar aqui. A massa do nosso queridíssimo carbono... Vou pegar vermelho. A massa do nosso queridíssimo carbono é 12 gramas por mol. Fechou? Ou 12 unidades de medida atômica. Já a massa do hidrogênio é 1 grama por mol. Fechou? Então eu posso dizer o seguinte. Então eu posso dizer, que a massa molar do CH4, ela é quem? Deixa eu mudar aqui de novo, que também não ficou legal não. Deixa eu pegar aqui um amarelo. Deixa eu ver se o amarelo ficou legal. Fica. Amarelo ficou legal. Então a massa do CH4 é quem, professor? Vamos lá. A massa do carbono, que é 12 gramas, mais 4 vezes 1. Por que é 4 vezes 1? Porque eu não tenho 4 hidrogênios, né? Assim? Então vai ficar como? 12 mais 4. Dá quanto? 16 gramas. Fechou? Beleza. Então vamos nessa. 16 gramas equivale aos meus 100%. Beleza? Beleza. Só que eu não quero saber qual a porcentagem de carbono e a porcentagem de hidrogênio. Então vamos lá. De carbono, isso corresponde a que porcentagem? Quanto é que eu tenho de carbono? 12 gramas. Então, em 12 gramas... eu tenho X%. O que é que eu vou fazer? Meios pelos extremos. Como é que vai ser isso aqui, 16 vezes X, que é igual a 100 vezes 12. X vai ser quem, tio? 100 vezes 12 dividido por 16. 100 vezes 12 dividido por 16 vai dar o quê? 75%. Bom, então eu sei que no metano, 75% dele corresponde a quem, professor? Corresponde ao carbono. Então vou escrever aqui, carbono 75%. Ora, minha gente, só tem dois elementos e a fórmula percentual tem que dar 100. Quanto é que eu tenho de hidrogênio? Isso mesmo. De hidrogênio tu vai ter 25%. Então nessa estrutura é a fórmula percentual. Professor, e se eu tiver mais elementos? Você vai construir a mesma relação. Massa de cada um dos elementos para 100%, que é a fórmula do composto inteiro. Fechou? Então, esse é o cálculozinho de fórmula percentual. Vamos lá, professor. E se eu tiver, nesse caso agora, a fórmula percentual e eu quiser a fórmula mínima? Primeira coisa que você tem que me dizer é o que diabo é fórmula mínima. Fórmula mínima é a menor proporção, deixa eu apagar aqui, proporção entre os átomos. Nem sempre, pessoal, nem sempre a fórmula mínima ela é igual à fórmula molecular, tá bom? A gente precisa observar esse caso. Nem sempre a fórmula mínima ela é igual à fórmula molecular. Então, para auxiliar no nosso cálculo, vamos considerar aqui o seguinte, que cada porcentagem dessa é sua porcentagem em massa. E isso é muito comum nas questões, tá? A gente sempre traz isso aqui em massa. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, vamos anotar aqui, Primeiro passo, dividir as porcentagens pela massa, massa molar do elemento. Vamos fazer isso?
Então vamos lá, ó. Como é que tá aqui nossa estrutura? Nossa estrutura está assim, ó. N, 35%. Então vou fazer como? N vai ser quem? 35 dividido por 14. Por que 35 dividido por 14? Porque 14 é a massa molar do nitrogênio. Onde é que eu encontro essa informação, professor? A questão vai te dar, ou tu vai encontrar isso lá na tabela periódica, beleza? Beleza. Depois disso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer com o hidrogênio, ó. 5 dividido por 1. Por que 1, professor? Porque 1 é a massa do hidrogênio. E no oxigênio, nós vamos fazer como? Ó, 60 dividido por 16. Por que 60 dividido por 16, professor? Porque 60 dividido por 16, 16 é a massa molar do nosso queridíssimo oxigênio. Então, 35 dividido por 14 vai dar 2,5. 5 dividido por 1 vai dar 5. E 60 dividido por 16 vai dar 3,75. Até aqui, tranquilo. Qual é o segundo passo? Ó, o segundo passo. O segundo passo... Tu não achou esses valores, né? 2,5, 5 e 3,75. Dividir o resultado pelo menor valor encontrado. Menor valor encontrado. Então, ó, de todos esses, qual foi o menor valor que a gente encontrou? Foi 2,5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo, ó, vou dividir todo mundo por 2,5. Fechou? Todo mundo por 2,5. Ora, vamos nessa. 2,5 dividido por 2,5 vai dar 1. 5 dividido por 2,5 vai dar 2. E se eu fizer 3,75 dividido por 2,5, vai dar 1,5. Aí tu vai dizer o seguinte, professor, não existe proporção 1,5. O que é que tu vai fazer? Tu vai fazer múltiplo de 2. Então, se eu quiser encontrar aqui essa fórmula, eu vou multiplicar isso aqui por 2, esse por 2 e esse por 2. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter N2H4O3. Beleza? Essa é a fórmula mínima desse composto em questão. Fechou? Então, sempre a gente faz isso para manter a proporção de números inteiros. Lembre-se que a proporção dos átomos é sempre em números inteiros. Fechou? Vamos para a próxima. Bom, já aqui, o que é que tu tem? Ó? Tu tem agora a fórmula mínima. Então, vamos imaginar que tu vem fazendo o cálculo. Tu calculou fórmula centesimal, depois tu calculou a fórmula mínima. E agora ele quer saber o seguinte, qual é a fórmula molecular do composto, né? Então, ele deu aqui a massa molecular desse composto e disse qual era a fórmula mínima. Qual é o primeiro passo, professor, para determinar a massa molecular a partir da fórmula mínima? Primeiro passo, determinar a massa... Ó, massa da fórmula mínima. Fórmula mínima. Beleza? Qual é a fórmula mínima que ele me deu? CH2. Então, vai ser 12 mais 2 vezes 1. 12 mais 2 vezes 1 dá quanto? 14 gramas por mol. Isso aqui é da fórmula mínima. Beleza? Lembre-se, a fórmula mínima e a fórmula molecular, elas sempre vão ter um múltiplo em comum. Então, tu pode fazer o que no segundo passo? Ó, tu vai ter o seguinte, ó, que a minha fórmula mínima vezes o múltiplo em comum é igual à minha fórmula molecular, beleza? Ou massa molecular, vou botar aqui massa molecular. Então, como é que vai ficar? Qual é a massa da fórmula mínima que a gente achou? 14 vezes, eu não sei qual é o múltiplo, vou chamar de x. E qual é a massa da minha fórmula molecular? 42. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que x é 42 dividido por 14. 42 dividido por 14 vai dar 3. 42 dividido por 14 vai dar 3. Ou seja, a minha fórmula molecular ela é 3 vezes maior do que a minha fórmula mínima. Então, o que é que a gente pode concluir? Se a fórmula mínima era CH2, eu vou multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, ó, a minha fórmula molecular é C3H6. Qual vai ser a minha fórmula mínima? CH2. Fechou? Bom, minha gente, então era isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero também que você acompanhe todas as nossas aulas aqui no canal. E espero também que esse curso esteja de bom aprendizado para vocês, tá bom? É feito com muito carinho, com muito amor, com muita paixão. Então espero que vocês nos acompanhem aqui nesses vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.